Olá, começamos mais um programa Gente Daqui e hoje eu converso com o Renato Júnior Donadel, mais conhecido como Tinho Donadel. Ele é veterinário, médico veterinário, criador, treinador, preparador de cavalos crioulos e também consultor genético. E convive aqui na nossa região, tem um centro de treinamento aqui próximo a São Luís Gonzaga e nós vamos conhecer mais sobre a tua história. Seja bem-vindo, Tinho. Muito obrigado, Pamela. Agradeço a você e a TV daqui, a Deise também, pelo convite de participar do programa. Estou muito contente. E vamos lá. Vamos conhecer um pouquinho dessa história aí, né? Que é um nicho, às vezes, desconhecido. Essa questão própria do teu centro de treinamento aqui, né? Acho que a população não conhece muito. Mas, Tinho, conta pra nós como que começou, né? Onde que tu nasceu? Como que era a tua infância? Traz um pouquinho pro pessoal tentar entender um pouquinho quem é o Tinho. Eu sou nascido em Guarani das Missões, né? Capital polonesa dos gaúchos. Olha aí. Embora não seja de origem polonesa, mas me criei em Guarani das Missões. Minha família tem propriedade aqui na região de São Luís Gonzaga e Caibaté, exatamente, né? Sendo mais exato ali em Caibaté, no Santuário do Caró. Sim. A paixão pelo cavalo começou na infância, desde muito pequeno, sempre gostei muito. Tu já nasceu assim numa propriedade rural, já se criou ali nesse ambiente, nunca foi, não foi urbano, digamos assim, uma criança urbana. Eu nasci em Guarani, na cidade, Na né? cidade Cidade de pequena, Guarani. né? Com Sim. os costumes... Interiorano. É isso, exatamente. E só que, porém, ia para fora todos os dias, né? Na propriedade, tinha uma propriedade em Guarani também, que visitávamos ela todos os dias, onde tinham os animais e a gente convivia com a turma do cavalo. E como é que era a tua família? Tem irmãos? É uma família grande? Como que é? Não, é um casal de filhos. Eu tenho mais uma irmã, que é médica veterinária também, Daniele Donadel. E que também conviveu junto conosco, né? Meu pai é produtor rural, minha mãe é professora, mas todos com esse convívio interiorano. As brincadeiras, então, eram no campo, era o próprio cavalo mesmo. Isso. Sempre foi tudo relacionado a mim, sempre foi muito voltado ao cavalo. Tu falavas pra mim antes, né, que tu sempre tu tinha muito certo na tua vida, né, que tu trabalharia com o cavalo crioulo. Não consegui me ver de outra forma. E aí tu ficou até que tempo aí nessa propriedade, nessa localidade? Morei em Guarani até os 17 anos, mas eu participava das provas com cavalo aqui no interior. Tinha muito contato com cavalo de corrida, cavalo de carreira, que era, vamos dizer assim, meu primeiro contato com o cavalo. Depois, com as provas campeiras normais do nosso interior, assim, rodeio de laço, todas essas provas campeiras, prova de rédea. Tu laça também? Laço. Muitos anos aí, lacei até os 17 anos, era o que a gente tinha. O freio de ouro e o cavalo crioulo não era tão difundido como é hoje. Mas tu acha que ainda chegou já na região aqui essa questão do freio de ouro? Não, chegou. Tanto é que o núcleo de São Luís já há vários anos faz exposição. Tinha o núcleo de criadores de Santo Ângelo, mas não tinha provas amadoras. Hoje tem infantil, juvenil, aspirante, proprietário, feminino. Antigamente a gente não tinha acesso a isso, não tinha essas provas. E o freio também não era tão difundido assim. Foi ali nos anos 2000 foi quando começou a aparecer os primeiros cavalos crioulos no nosso interior aqui, na nossa região noroeste. Foi o nosso primeiro contato com o cavalo crioulo. E aí tu me disse que com 17 anos, então tu decidiu ir buscar conhecimento, ir para a faculdade. Como é que foi esse processo? É que um pouquinho antes disso, eu ganhei um presente do meu pai, né? Vamos fazer um resumo da história. Olha aí. Que foi uma égua da raça crioula, a canastra, que eu tive a felicidade de ganhar de presente esse animal, que foi maravilhoso. O cavalo nos proporciona isso, né? Momentos maravilhosos. Então, ela que me trouxe o contato com o pessoal do cavalo crioulo, através dela. Comecei nos rodeios, tinha as provas que tinham da associação, através dos rodeios eram os criolaços, que eu consegui classificar ela para a final do criolaço, no laço. E aí, posteriormente, dei uma insistidinha um pouco mais e acabei começando a treinar ela para o freio de ouro, embora sem ter muito contato, né? Era muito difícil na época, a gente não tinha acesso a essas informações de técnica para treinamento.
Mas ali eu já comecei a... Olha, tu já começou a treinar, assim, de uma forma amadora, digamos assim. Isso, comecei a estudar. Estudava sobre cavalo, estudava as técnicas, como fazia para... Mas isso tu já estava na faculdade? Não, Ainda não. foi Aqui, antes, ainda aqui. Estudava linguagem do cavalo, né? Para tentar interpretar, ensinar alguns movimentos, para tentar interagir com o cavalo. Aí sim, aí com 17 anos, passei no vestibular, fui cursar a faculdade de medicina veterinária em Bagé. E o que tu sentia de diferença do cavalo crioulo, a canastra, essa que tu ganhava, dos cavalos que anteriormente tu era habituado? Qual era a diferença, a principal característica, digamos assim? A canastra era muito diferente porque ela era filha de um grande cavalo que foi o Nobre Tupambaé, que foi um cavalo emblemático para a raça, foi divisor de água na raça crioula. Então, geneticamente, ele era uma égua importante. Então, ela era uma égua muito mais habilidosa, com um temperamento diferenciado, sabe? Ela realmente foi... Pra quem não entende, né? Porque eu sou totalmente leiga. E eu acredito que muitos que vão estar assistindo também não entendem essa diferença, né? Mas tu diz assim, a questão então de comportamento do animal, ele muda com relação à raça crioula? Não, claro, a genética modifica todo o animal, porque vamos entrar no assunto genético, assim, um pedigree até a 5ª geração, pai, avô, bisavô, tataravô, são 32 nomes que compõem um pedigree até a 5ª geração, tanto de uma pessoa como do animal. Uhum. Então, são 64 pares de cromossomos no cruzamento. Tu herda a característica de todos. Os genes viajam de geração para geração sem interferência. Uhum. Por mais que lá de trás venha até ti diluído. Mas tu vai ter semelhança de um tataravô, de uma tataravó. Então, e os animais com boa genética, que vêm com o histórico desde lá de trás, né? Pai bom, mãe, avô, bisavô, bom, com bom, tu consegue ter uma previsão de como ele vai ser. E eles são mais evoluídos para o que eles são selecionados. Então, temperamento, as habilidades com o gado, velocidade, força. Uhum. Então, ela era uma égua que... É lógico que na época a gente não sabia de tudo isso. Claro. Mas a gente teve a felicidade e a sorte. Era perceptível a diferença quando sim, sem tu dúvida. tinha ela e... Ela era muito diferente de tudo que a gente tinha convívio e de tudo que a gente conhecia. Ela era muito diferente. E daí tu, então, tu foi a cruzar... Não, tu foi a Bagé, né? Isso, eu procurei Bagé. Por que Bagé? Porque Bagé é referência no Brasil de criação de cavalo, tanto de cavalo crioulo como por sangue de corrida. Uhum. Os grandes aras são em Bagé. As grandes cabanhas, na época, eram de Bagé. O próprio Nobre, que era o pai da minha égua, na cabanha de Tupambaé, era localizado em Bagé. Então, para ter proximidade e contato com o cavalo, informação e contato, né? Para poder aprender um pouco mais. E tu me falavas que tu não conhecia ninguém quando tu foi. Não. E tu não tinha carteira de motorista. Não, sou nascido em Guarani. E nem carteira de motorista. Não tinha. E foi dirigindo para fazer o vestibular lá. Muitas e muitas vezes. Demorou um tempinho. Então, tu tava com o teu objetivo muito certo do que tu queria e independente de qual era a situação, tu ia, né? Isso. E aí tu passou na faculdade, iniciou, como que foi esse início? Não, eu comecei lá em Bagé, né? Gostei muito, foi muito importante para mim essa convivência lá, né? Consegui adquirir muito conhecimento sobre cavalo. E junto com isso eu segui focado no pensamento de treinar minha égua, que em determinado momento eu não pude, porque eu sofri um acidente, fraturei a coluna, então eu fiz 3 cirurgias de coluna. Tu sofreu acidente de carro? Foi de carro, depois quebrei os parafusos da coluna mais 2 vezes com o cavalo. Aí fiquei um tempo parado, mas sempre pensando. Quando eu comecei a montar de novo, que eu comecei a poder treinar, eu transferi minha faculdade para Cruz Alta, que era mais perto da canastra, da égua, e da minha família. Vim embora e segui cursando faculdade. E comecei a treinar minha égua por freio. Pois tu falava essa questão do treinamento, né? E eu te questionava quanto tempo por dia tu ficava em cima do cavalo fazendo esse tipo de atividade, né? No auge do seu treinamento, 10 horas. Mas imagina, né, pra tipo, a tua saúde física, um atleta de alta performance. Esse meio do cavalo, não existe meio termo, é um estilo de vida, assim, não tem como tu fazer mais ou menos, sabe? Tu tem que se dedicar de maneira integral. E tem alguma coisa que tu faça para amenizar essa questão física? Hoje com mais idade, sim, né?
Porque, né, tu acaba obcecado ali pelo resultado, tu não mede as consequências, né, por exemplo, do teu corpo, digamos Cara, assim. tem que se cuidar, né? Tem que se cuidar. Eu não sou muito adepto à bebida, bebo, mas pouco, né? Dieta, que já há muitos anos a mesma é simples, mas para mim funciona. E tem que tentar se manter em forma. Daí, corro, nado, né? Para tentar se manter em forma, tentar manter o peso, né? Porque senão tu não aguenta no dia a dia. Claro que o dia a dia... Claro que não é corrido 10 horas, mas... Mas é. É? O dia a dia de quem trabalha com cavalo já é muito movimentado, né? Não que eu me dedique de maneira integral, que eu saia de lá e vá fazer uma academia, ou vá correr, mas fazer 1 ou 2 ou 3 vezes por semana é melhor que nenhuma. Sim. Então a gente tenta assim. À medida que porque, o tempo vai passando, tem que tentar se manter. Tudo vai em direção ao solo. Exatamente. Eu vou para um rápido intervalo comercial e eu já retorno para nós falarmos então sobre como que foi o treinamento da canastra, essa tua primeira égua crioula. Já retornamos. Auditec, contabilidade de pequenas, médias e grandes empresas, planejamento tributário, MEI, empresas do Simples, lucro presumido, lucro real, auditoria e perícia contábil. Acesse auditecassessoria.com.br. Viacom, a internet que é daqui. Instalação e distribuição através de materiais de qualidade, promovendo uma rede de alto padrão. Atendimento personalizado de acordo com as demandas dos clientes. Hotel IP. Você que vem a São Luís a trabalho, passeio, ou até mesmo você daqui de São Luís que quer sair da rotina, faça já a sua reserva no Hotel IP, pois o seu conforto é nossa responsabilidade. Jornal A Notícia, o jornal semanal de São Luís Gonzaga e região. Acesse também o jornal digital anoticia.com e fique atento às notícias de nossa cidade e região. Retornamos ao Gente Daqui, eu continuo conversando com o Tinho Donadel, que é médico veterinário, criador, treinador, olha, eu tenho que ler toda a ficha aqui, ó, preparador de cavalo crioulo e consultor genético. Nós falávamos um pouquinho da tua história, né, Tinho, e aí a partir do momento que tu ganha, né, a canastra, que é a égua crioula, tu começa ainda mais esse processo de autoconhecimento, de buscar entender um pouquinho sobre esse trabalho. Conta pra nós como que foi, tu veio a Cruz Alta e levou a égua para lá. Isso, a canastra foi para Cruz Alta e eu consegui treinar. E aí já fomos muito felizes. Já no primeiro ano a gente já conseguiu credenciar a canastra. E o sonho de todo mundo, né, não é só ganhar o freio, porque é muito difícil chegar na final. Então todo mundo que começa ou que treina quer estar na final do freio. Porque aquele brilho da pista de esteio, a 100 ou 150, ou sei lá quantas mil pessoas de esteio, e o principal evento da Expo Inter é o freio de ouro, né? Não tem... Então é um sonho de todo mundo que trabalha com cavalo crioulo. E tu colocou como objetivo chegar lá. E a canastra me proporcionou isso. E todos os contatos, né? Que a gente queria, de amizade e tal, dentro do cavalo. Tudo iniciou através dela. E ela é viva, tem 30 anos e é viva. É? Tem 30 anos. E ela foi finalista? Como que ela foi vencedora, não? Não ganhou a final do freio. Ela foi finalista. Foi finalista do freio.
Em 2003, né? Isso. E a partir daí tu foi mais 6 vezes seguidas? Daí que começou o negócio de centro de treinamento. Comecei a treinar. Um amigo, treina um pra mim, experimenta aí. Treina um pra mim. Aí eu também comecei a acreditar mais em mim. Peguei cavalos distintos. E já no primeiro ano de centro de treinamento, assim, treinando bem poucos cavalos, já consegui ir pra final do freio. E aí fui 6 vezes finalista da final do Freio de Ouro. Fui nas semifinais, fui Gineta Estaque, ganhei várias provas. A final do Freio de Ouro nunca ganhei. Mas finalista tu já foi 6 vezes, né? Fui 6 vezes. E o que é, cara? Conta pra nós, assim, o treinador, qual é o trabalho dele, assim, ó? É como um técnico, para o pessoal que não tem conhecimento. Não, o treinador do Freio de Ouro é o que monta e apresenta. Monta e Treina apresenta. todos os animais e apresenta todos os animais na prova. Porque dentro do cavalo tem muitas profissões, né? Sim. Ainda mais hoje, com o tamanho que tá. E eu ainda sigo trabalhando, né? Fazendo base de cavalo de treinamento e indico os profissionais para apresentarem esses cavalos na final do freio. Não participo mais da final do freio. Tu faz todo o treinamento antes. E aí descubro quem é bom e quem não é. Quem tem potencial para ser um cavalo atleta. Não, interessantíssimo. E aí tu seguiu esse trabalho e ficou em Cruz Alta um tempo, né? Isso. Foi o teu primeiro centro de treinamento? Isso. Terminei a faculdade lá, me formei lá. Treinei cavalo durante todo esse período. Para mim era novo aí e tinha uma responsabilidade muito grande. Também cursava a faculdade, né? Não abri mão dos estudos. E onde eu tinha esse treinamento tinha uma clínica e uma sala de cirurgia que operava cavalo. Então, um movimento de cavalo, não só de treinamento, de parte clínica, de parte de cirurgia, e era muito grande. Então, Tu me falou que tive quantas mil horas de cirurgia? não sei quantas eu tinha. No final, não sei mais. Como estudante, eram muitas. Porque a clínica era na minha casa. Então, não sei quantas no final, não contei mais, mas tinha bastante horas. Tu morava no trabalho. Então tava... Isso, exato. Imagina a experiência que tu tens, né? Tanto do corpo do cavalo, da estrutura, digamos assim. E tu sabe que isso aí não exige habilidade extra nenhuma. Não? Não. Vontade. Dedicação e vontade. Eu não acredito, assim, muito em ser humano como uma habilidade extra e tal. Porque como na minha infância eu já treinei com vários treinadores e conheço inúmeras pessoas no cavalo que são extremamente habilidosos e coisa e não conseguem. E outras que não são tanto e se dedicam e são... Dedicação, né? Tem grande sucesso hoje. É treino, né? Tudo é treino. O que eu tinha mais que os outros era vontade, isso eu tinha. Né? Tu botou um objetivo ali e foi atrás. E aí tu teve que vou retornar à região aqui das Missões? Isso. Quando teve isso? uma guinada na minha vida, sabe? Tava indo pro norte, assim. Tipo, não tinha pretensão de voltar? Não fazia parte dos meus planos ter que voltar. Meu pai teve um problema de saúde, eu também. Me agravou alguns problemas físicos e tal, tive que dar uma parada. Aí tive que vir assistir de perto as coisas da minha família e acabei decidindo ter que voltar pro interior. Ainda cheguei aqui, treinei um ano aqui, na minha casa, né? Mas aí depois tive que parar de treinar, interromper a vida de treinador e apresentador de cavalo freio. E como que funciona essa questão, assim, digamos, como profissão, como, digamos, tens um salário? Como que funciona isso? Como no mercado mesmo, como que funciona? O cavalo crioulo, ou o cavalo no geral, gera muitos empregos. Tem muitas áreas dentro do cavalo, dentro da equinocultura e dentro do cavalo que geram emprego. Milhares e milhares, milhões. A tua área era uma delas. A minha área era uma delas dentro do cavalo crioulo. Por exemplo, tu pegava um cavalo de alguém pra treinar, isso? Isso, na época centro de treinamento era isso. E aí essa pessoa te repassava um valor pelo teu trabalho. Sim, tinha 20, 30 cavalos treinando, recebia individualmente de cada um. Claro, além disso tu tinha toda uma estrutura que dependia de pessoas também. Isso, hoje dentro da raça crioula tem centenas de centro de treinamento. E essa pessoa que é a dona, digamos assim, estou tentando entender, né? Aquela que está reconstruindo uma história aqui, hein, Eniel? A pessoa não entende, mas faço as perguntas que eu acho que todo mundo quer saber. A pessoa que é a dona do cavalo, ela ganha no quê
É que o treinador tá prestando um serviço. Um serviço ao dono do Ao dono do cavalo. cavalo. E esse dono do cavalo, nessas competições, ele... Sim, leva o nome da cabanha, leva o nome da genética dele, né? Entendeu? E aí Esse acaba- cavalo é o representante do trabalho dele feito de uma E vida esse toda. cavalo também pode disseminar, como tu diz, a questão genética para outros. Sim, aí vamos da entrar raça. numa outra história. É, Não- depois vamos deixar pro terceiro bloco, né? Não, Mas mas, tô gostando, acho que eu vou investir em cavalo. Tô gostando dessa história. não, mas hoje existe, né? Hoje existem pessoas que são investidores. Descobrem, porque um cavalo... Tu pode descobrir um cavalo de 20, 10, 30 mil e ele vale 1 milhão. Uhum. sabe? E Desde- aí, daqui a pouco a pessoa trabalha numa área totalmente diferente, mas pode ter investimento no cavalo. Eu tenho um cliente do Rio de Janeiro que zero tradição um cavalo, não convive. Inclusive, mandou toda a cabanha dele pra cá, eu que administro tudo, faço os cruzamentos e Ele tal. nem sabe, Ele nem só vê. vai nas competições. Olha que interessante. É. E isso aqui no Caró, Aqui, tu tem ali o teu centro de treinamento. Isso. Atualmente tu tá treinando quantos cavalos? há 30 e 36, Meu acho. Deus do céu. E tu ainda viaja, né? Viajo bastante. Meu Deus, vamos continuar a história. E aí tu retornou pra cá, pra região. E aí essa questão, já apareceu a questão genética ou não? Como que foi? Não, quando eu voltei pra cá, que eu tive que dar uma pausa no freio de ouro, interromper a carreira de ginete, vamos dizer assim, eu tinha aquele sonho. Para mim, primeiro, foi muito frustrante eu ter que parar. Uhum. Mas era a Tem- tua saúde, né? É, mas voltar pro interior e recomeçar, né, com 20 e tantos anos, né, que tu tava indo para um lado, teve que 27 a gente calculou. É. A gente tinha calculado. teve que dar a volta e voltar pro interior de novo e recomeçar de novo. Foi muito difícil para mim, sabe? Foi muito difícil. E aí, mas teve o lado bom, que nesse período eu não parei de estudar, tive um contato maior com os cavalos de corrida, onde conheci alguns hipólogos, que são pessoas que vivem do estudo de pedigree, que me ajudaram muito. Porque eu comecei a estudar a raça crioula, eu comecei a mapear geneticamente a raça, eu comecei a estudar e tinha muito pouca informação no crioulo. Então era mais difícil. Eu dei uma volta maior, eu criei toda a informação genética. Eu mapeei toda a raça, fiquei 8 anos estudando isso. Olha aí. Aí eu criei todo o banco de dados e resultados. Mas tu fez isso em alguma instituição? Não, olha só, aí que tá. Eu fiz sozinho e tudo a caneta. Meu Tudo Deus. na mão. Então por isso que eu me lembro de muita coisa de cabeça, porque fui eu Olha. que fiz, fui eu que escrevi, Uhum. sabe? E isso Computador, se eu sentar na frente do computador, minha cabeça não funciona, meu raciocínio é... No de- lápis, fica que nem do pai. 20% do No potencial. lápis. E eu pensando, e claro, uso o computador para estudar, lógico, mas eu escrevendo, meu rendimento é outro. Uhum. Então eu me dedicava E todos depois os dias. alguém transcreveu isso? Claro, hoje eu tenho um amigo meu, Thiago Piccoli, que transformou hoje num programa que tem milhões de dados hoje, que tu acessa tudo que tu queria em Mas 3, tu não 4 fez segundos. digamos assim, por uma universidade, nada? Nada, foi não. uma pesquisa que tu bancou. Não, porque é um método que se tu não... Toda a estatística e o teu trabalho genético, se eu abrir, tu vai usar os números para que tu quiser. Tu pode começar a usar mal a estatística. Tá, mas aí tu resolveu, a partir de que dor, né? Porque vem sempre a partir de uma dor. Que dor que deu ali, eu preciso estudar isso aqui. E é porque eu comecei a ter mais tempo. E aí eu comecei a ocupar mais o meu tempo. Mas qual é o que te instigou? Qual foi a problemática? Eu preciso ser diferente das outras pessoas para mim ter... Tem que ter um diferencial. Pra te poder Eu continuar. não vou conseguir ser diferente fazendo a mesma coisa que os outros. E daí tu começou a mapear isso. Isso. E aí a primeira descoberta impactante foi que o resultado se dá muito mais pelas mães, pelas famílias maternas, pelas mães, não pelos pais que a gente sempre achava que os grandes raçadores os garanhões. Claro que são, mas os resultados se repetem pelas famílias boas. DNA mitocondrial, que é passado de mãe E pra daí tu foi filha, pra analisando aí de eu toda a identifiquei região. todas as famílias produtoras, quem eram elas. Não é da região, de toda a raça inteira. Meu Deus, esse estudo é teu? Esse estudo É. tá contigo? É. Quem tem acesso aí é o Thiago. E quem a gente trabalha. Então, nós descobrimos todas, a gente mapeou. Então, a gente sabe, identificamos quais são as grandes famílias produtoras e junto com ela, automaticamente veio com quem elas cruzam bem geneticamente e com quem elas não cruzam bem. Eu tenho, como é que é a fórmula mágica? Só Claro. tu tem. É que na genética não é uma ciência exata, né? Sim, A gente sim. trabalha com tendências. Então, para te
prever alguma coisa no futuro, a gente tem que conhecer a herdabilidade do passado. Então, como eu te falei, a história dos 64 pares de cromossomos que fizeram você. Entendeu? E nos cavalos tem como estudar, porque eles foram competir, né? Claro. Se não competiram, também ficam neutro e estudando, tu vai ver a descendência deles, tiveram mais habilidade para alguma coisa, eram mais feios, eram mais bonitos, eram mais resistentes, eram maiores, eram menores. Então a gente compilou tudo Quanto isso. tempo tu levou fazendo? 8 anos. 8 anos. Tava dando errado. Até aqui a gente conseguiu mapear. Persistir, né? E tu viajou muito pra fazer essas análises? Fui visitar grandes criadores atrás de material, sabe? Que eu não tinha, a BCC não tem muito material sobre isso. Então eu tive, por isso que eu disse, para mim estudar a raça foi mais difícil. Porque eu tive que criar os dados primeiro. Para poder entender, para te poder... Sim, para mim também foi muito melhor, né? Porque... A partir do momento que tu chegou ao resultado, que tu tem essa análise, tu conseguiu agora desenvolver... Isso, aí tem um domínio genético grande sobre a herdabilidade, né? Porque criar cavalo é uma coisa muito artesanal, sabe? Como eu te disse, não é uma ciência exata e tem vários fatores que influenciam... E tu deve ter as tuas características, né? Método, sabe? Eu tenho meu método e foi difícil, porque eu criei método lá em 2018, e o meu criatório pequeno era o meu laboratório. Eu testava ali. Aqui? É isso. Então, em 2018, a BCC me deu um espaço. Não, vai lá, lá em Alegrete. Ia ter uma prova, me convidou para julgar a prova. Foi uma prova depois, eu era jurado. Apresento o trabalho lá. Aí, eu montei uma apresentação simples assim. Aí o Thiago foi junto comigo. E nós apresentamos o trabalho lá. Então, impactou muito pelo método novo. As pessoas não tinham noção. Sim, grandes criadores não sabiam, não faziam nem ideia do que eles estavam trabalhando na genética, tinham resultado, mas não faziam ideia por quê. Estavam tendo pelo tentativa e erro. Claro. Mas não tinham domínio daquilo. Só que, por um lado, teve pessoas, é uma teoria e tal, sabe? Eu acho que muita não levaram muito a sério. Mas eu sempre fui uma pessoa que sempre tive na arena, eu sempre competi, eu estava exposto, sempre me expus ali a competir, sabe? Sempre dei a cara a tapa. Acho que não vejo outra maneira, assim, a pessoa que está na arena, que está no meio, que dá a cara a tapa, que participa, que se expõe, é quem aprende. E aí tu conseguiu resultados a partir desse método. Sim. E aí tu conseguiu comprovar, né? Claro, e essa apresentação foi em mês de dezembro. Em abril, a Alegrete sediava uma exposição passaporte que valia vaga para esteio. E eu levei uma égua, foi campeã potranca, reservada e grande campeã. E aí o pessoal tava lá filha de um cavalo, que era cotizado, o cavalo tem 20 donos, e os donos, nenhum dos 20 tinha obtido sucesso com o cavalo. E eu usei o cavalo na minha casa e o cavalo teve sucesso. Porque eu combinei os genes, tentei conhecer as tendências genéticas e apliquei o método na minha criação e funcionou. Eu comecei criador pequeno e eu todo ano conseguia produzir um finalista de esteio. Olha aí. E aí aí chamou a atenção dos grandes criadores, porque chama atenção, esse cara né? aí, ó. O cara é criador, perder pra esse cara aí. Aí que o pessoal começou a me chamar pra... Mas tu não abre esses dados, eles são teus. Só pra quem eu trabalho. Só pra quem... Tem alguns programas, né? Tem o programa da Rádio Sul, tem podcast que a gente fala sobre genética. Agora, até há pouco tempo, a gente fez a BCC pediu pra gente esclarecer algumas tendências genéticas, aí fiz com o André Rosa, que é membro do corpo técnico. Aí nós falamos sobre estatística e tal. Nossos dados são... E aí, então, tu não largou essa questão do treinador, mas também tu foi pra consultoria genética, isso? Isso. Aí eu comecei a trabalhar, né, para dar consultoria genética, ir no criador e ver o material que ele tem e a maneira como trabalhar. Qual a melhor maneira de trabalhar para te ter resultado? Quais as combinações genéticas, o que tem que fazer? Chega aqui, analisa minhas éguas e me diz geneticamente qual é o potencial das minhas éguas e com quem que eu tenho que cruzar. Porque às vezes tu chega num criador, o criador tem 20 éguas boas e um garanhão bom, só que não para cruzar entre eles. Geneticamente não são muito compatíveis. Olha aí. Então, tem que mudar. Só porque são bons ali, né? Não, é que
tem defeitos genéticos, os mesmos defeitos, embora as éguas sejam boas e o cavalo seja de sucesso, vou pegar o melhor indivíduo da raça crioula, tá? Fêmea e o melhor indivíduo macho. Embora eles, de conformação e desempenho em pista, são excelentes, ambos têm uma deficiênciazinha genética, uma fraqueza genética. Ambos têm a mesma, no mesmo sangue. Ambos têm. Embora os dois são os melhores. Se tu cruzar os dois, quando tu trabalha com consanguinidade, tu fixa a característica do que é bom e do que é ruim. Então, tu tá cruzando os dois melhores indivíduos em pista e eles têm a mesma deficiência genética, não vai dar certo. E tudo isso tu analisa em laboratório? Não, só no pedigree. Não precisa ir a laboratório. Sério? Porque no cavalo não tem como tu isolar muitos genes. Porque cavalo não tem como tu isolar, medir caráter. No gado tu mede peso, velocidade. Não tem Então é uma análise tendência em loco mesmo. Tendência genética. Sim, tu vai pegar um histórico de 100 anos lá, que aquela família genética produziu grandes animais. É mais histórico do que laboratorial? Isso. Assim como fizeram a ovelha Dolly aquela vez, consanguinidade, né? O clone dela foram fazendo consanguinidades nos mesmos genes até chegar no indivíduo que representava aquelas características. Olha que interessante Porque isso. não tem como tu medir caráter. Cavalo é um ser que bárbaro, ele se entrega até morrer, sabe? Ele dá o máximo dele, tanto é que vários cavalos, eles se entregam tanto que o grau de exaustão é tão grande que eles morrem, sabe? Eles se entregam para ti. Então tem cavalos que têm uma vontade de ganhar e uma vontade de que eles dão o máximo deles que eles chegam a morrer, de tanto que eles se esforçam. Se dedicam. Isso aí. Então, vou pegar uma família de 100 anos que aquele histórico daquela família é aquele faz 100 anos, então eu tenho características consolidadas através de 100 anos dessa família, Claro. que ela proporciona aquilo ali. Não tem como tu isolar esses genes que determinam o caráter. Outra coisa, o ambiente de criação muda muito o indivíduo. Não vai mudar o genótipo, que é a carga genética, mas o fenótipo se altera pelo ambiente de criação. E quais são... Existem melhores ambientes ou... Lógico. E a Aí nossa que- região? E a Aí nossa que entra a região, nossa como é região. que tá? Hoje, através desse sistema de recria que eu faço, comecei a dar consultoria genética pro pessoal, aí o pessoal começou a produzir bons animais, só que não conseguia criar, pela questão de manejo, terra, pasto, criação, não conseguia conduzir a vida daquele indivíduo. Aí que entra o ambiente. Aí criou um novo nicho, criei um outro trabalho, aí comecei a trazer esses animais, recriar e conduzir a vida deles na minha casa. Olha aí, recriar. É isso. Cria, nasce, desmama, aí vem pra mim. Aí eu recrio e conduzo a vida deles até chegar lá em esteio, até premiar ou não, ter sucesso ou não. Digamos assim, as propriedades aqui, elas têm um estilo, né? Um processo diferente do que seria esse que tu trabalha com o cavalo crioulo. Isso. E a nossa região, ela é favorável para esse ambiente de criação. A gente tem pastagem... Só não tem os métodos aplicados. Manejo, mas a pastagem natural, o nosso pasto natural, nossas gramas, nossas leguminosas e gramíneas favorecem. Tu consegue implantar outras novas que se adaptam muito bem, sabe? O clima favorece, sabe? Coxilha, né? Topografia favorece, terra, solo favorece. Não é... Vamos pegar uma região da fronteira uruguaiana, com toda essa chuvarada, o cavalo não pisa no chão seco faz mais de 3 meses. A nossa região com coxilha, água escoa, tu muda o piquete e teu cavalo está no seco. Então, o ambiente de criação é favorável. E tu percebe que... Mas assim, aqui não tem, digamos assim, essa cultura de criação, né? Poucos criadores. Não, tu acha é que criou, tem mitos, né? Que o cavalo quebra, que o cavalo, sabe? Pessoas do histórico antigo que até pela essa diferença cultural. É aí lógico mesmo, né? que como todo negócio tem seus investimentos. E o que acontece? Não tem pessoas especializadas para gerir esse negócio. Aí o pessoal que começa de qualquer jeito e se frustra. Pessoal... eu conheço várias pessoas muito bem sucedidas no negócio, cuidam aquilo com maestria, e aí começam a criar cavalo. E aí só que cria um cavalo, joga no campo lá de qualquer jeito e quer que aquilo renda igual ao trabalho. Aí você frustra, mas quer cavalo. Mas claro, tu trata uma coisa de um jeito e quer que aquilo... São duas empresas diferentes, com ramificações. Cavalo é uma coisa artesanal.
exige muito mais dedicação, muito mais empenho, sabe? E a pessoa que tá ali trabalhando com o cavalo também tem que ter esse conhecimento. Lógico, mão de obra especializada. Sabe? E como que tá na nossa região isso? É pouca gente interessada, mas é um mercado muito grande. Hoje, um cara, ele não precisa ter grandes especializações, ele escolhe onde quer trabalhar e o salário que ele quer ganhar. Olha. Porque é difícil, né? Claro que as cargas horárias são puxadas, né? Só que o cavalo proporciona momentos que é um cavalo... É difícil a comunicação com o cavalo. É um ser grande, forte, muito rústico, que se movimenta muito, mas que tem uma sensibilidade gigante. Já viu uma mosca sentar na pele de um cavalo? Que ele treme a pele assim? Já viu? Nunca viu? Não Uma sensibilidade gigante, que nem a gente às vezes não sente uma mosca, um cavalo sente. O cavalo tem visão bilateral, né? Tá enxergando você e atrás ao mesmo tempo. Um olfato e audição muito aguçada. Então é um ser bárbaro que não escolhe lugar para nascer. O cavalo bom pode nascer em qualquer lugar. Não sabe se o dono é rico ou é pobre. Desde que tu tenha carga genética e conduza bem, um campeão pode nascer em qualquer lugar. E o cavalo te proporciona momentos que nenhum outro animal, ou talvez, não vou fazer um comparativo, mas que sejam muito raros de contato não só com ele, mas com as pessoas. Ainda agora, final de semana, no Kentucky, teve o Festival do Kentucky de Cavalo de Corrida, o maior festival de cavalo de corrida no mundo. E o pessoal começou a fomentar para as pessoas mais jovens e pegou algumas crianças que tinham problema de saúde, né? Uhum. E tinham, vou resumir, levou para visitar os grandes aras do Kentucky. Lá os aras ficam numa região só, os maiores aras do mundo inteiro. E o pessoal estava numa visita na Godolphin, que é um dos maiores aras do mundo, da tradição de criação de puro sangue de corrida. E um menino chamado Cody estava visitando aras, com 15 anos. Ele tem uma doença rara, sabe? Já quase terminal, assim. E tinha um potrinho, recém-nascido, na beira da cerca, veio e começou a cheirar o menino. O menino começou a andar, levaram ele de cadeira, assim, ele com problemas de locomoção. E o potrinho ia indo perto dele, ia andando com ele voltava com ele, e o potrinho saía da mãe e voltava perto do menino. E o pessoal do Ara se sensibilizou com aquilo, quando deu o nome, deu o potrinho de Cody Wish, né, o nome do menino, né, Desejo de Cody. E para te encurtar a história, o menino começou a acompanhar, ele virou um cavalo de corrida, esse cavalo, né, e o menino começou a acompanhar toda essa trajetória, e o cavalo, sábado, ganhou a Breeders' Cup Mile, que é um dos maiores páreos de cavalo de corrida do mundo, um dos mais cobiçados, vale mais ou menos uns 10 milhões de dólares. Meu Deus. E o menino acompanhou a carreira do cavalo, viu o cavalo, ganhou a Breeders' Cup. Viu, tava lá, tava junto, tirou foto com o cavalo, e na volta com a família para casa, faleceu o menino. Agora te garanto que essa história vai gerar um livro. Isso aí sensibilizou todo mundo. E quanto de sobrevida ele teve, né? Exatamente, esse era o ponto, que ele viveu muitos anos mais pela convivência com o cavalo, que foi hoje se tornou... cavalo também é usado na questão da ecoterapia, né? Claro. Que é como terapia para... Aqui nós temos no quarto RCB. E em contato com as pessoas, né, que tu tem com distintas pessoas, do mais rico, do mais pobre, pessoas brilhantes que a gente conhece, né? O cavalo, o meio do cavalo forja pessoas maravilhosas, sabe? De caráter. Eu conheço muitas pessoas que são grandes exemplos como pessoas, né? Independente de poder aquisitivo ou não, né? Que são grandes pessoas que eu admiro muito, que foram forjados por esse mundo do cavalo, que é um mundo de muito trabalho, de muita dedicação. Tu tem que ser muito sério, muito honesto, inclusive contigo mesmo, persistente, né? É muito trabalhoso, sabe? Tu vive uma vida meio que em particular, assim, mas tu tem que ter uma dedicação integral. E às vezes é solitário esse trabalho, né, Tinho? Muito. Que é tu e o cavalo ali. Mas sempre é meio nós com nós mesmos, né? Também, né? Porque tu tem que achar uma forma de se comunicar. Olha, já vamos para uma parte mais profunda da entrevista, a filosofia. Não, mas porque com o cavalo, como eu te falei, é tu e ele, sabe? E a linguagem com os cavalos
E aí tu falava da sensibilidade. Tu também tem que ter a sensibilidade, né? Aí nós vamos entrar no meio profissional. Aí se tu é um investidor e tu tem que contratar quem tem, sabe? E geralmente quem investe não é da área. Não é. Aí que tem problema. Tem muitas pessoas que são bem-sucedidas no seu negócio. Eu sei tudo e eu vou entrar nesse meio, vou fazer, vou acontecer, eu tenho dinheiro e tenta levar. E não vai. Porque se fosse econômico, se fosse só pela meritocracia, só pelo mérito, o mais rico era o melhor criador, porque ele comprava os melhores cavalos. Claro, com certeza. E não é assim, né? Tanto é que tem criadores pequenos que eu atendo que têm sucesso, já fazem 3, 4 anos que vão ao esteio e botam roseta e ganham prêmios importantíssimos. Porque tem entendimento. Isso. Aí entra essa mão de obra, de analisar, de trabalhar. Olha que mercado que tá aí, ó. Tu diz que, né, falta mão de obra. Falta muito. Tu precisa? Tu mesmo, preciso. né? Imagina, Preciso. olha aí o pessoal, os estudantes aí, fica um alerta. Até aí. talvez me despertou essa ideia de conversar com o pessoal do colégio agrícola e tal, para ver se a gente consegue pegar alguém que... Porque tu pega, as pessoas às vezes querem a questão do agronegócio, né, de plantar, do gado, mas não tem esse despertar para o cavalo, né? Sim, tá aí uma oportunidade. Hoje, dentro da raça inteira, na raça crioula no Brasil todo, talvez seja o único lugar que tenha cria, recria, preparação de cavalo do freio de ouro e preparação de cavalos para morfologia de esteio e que competindo, que tenha todos esses... Um envolvimento. Talvez seja o único hoje lugar que tenha na raça inteira, que tenha tudo isso aí. Eu vou para um rápido intervalo comercial, já retorno para nós falarmos um pouquinho, então, sobre esses eventos, o que vai ocorrer em 2024, como que está a preparação. Já retornamos. Restaurante, churrascaria e lancheria do Rock. Quando bate aquela fome, você tem apenas um lugar para ir. Vai no Rock. Não importa a hora, pois lá você encontra do pastel ao espeto corrido, o melhor X da cidade, e buffet livre e por quilo todos os dias. Já pensou em ter o melhor em conforto e bem-estar na sua casa? Na Toque Final é possível. Aqui você encontra qualidade, conforto, garantia, projetos e soluções exclusivas para você. Temos uma política de vendas que facilita a sua compra. Venha nos visitar! Odonto Excelência, conquiste o seu melhor sorriso. A clínica odontológica conta com serviços de clínico geral, endodontia, ortodontia, implantodontia, próteses, facetas e lentes de contato. Venha para a Odonto Excelência transformar o seu sorriso. CFC Cadore, aqui você faz a sua primeira habilitação, renovação e mudança de categoria. Aulas teóricas, presenciais e remotas, práticas com os instrutores qualificados. CFC Cadore, a arte de formar condutores. Retornamos ao Gente Daqui. Eu estou conversando com o Tinho Donadel, que está trazendo informações importantíssimas sobre essa área, né, que a gente nunca tinha feito uma entrevista assim de um nicho tão específico como a questão do cavalo crioulo, a questão genética, a questão também do treinamento, né, Tinho? Importantíssimo a gente trazer isso aqui na TV Daqui, que é, e contar para as pessoas. Eu queria que tu falasse um pouquinho do teu centro de treinamento aqui na nossa região, como é que é desenvolvido o trabalho lá? Bom, é localizado aqui pertinho, né, de São Luís, nas margens da 285, no Santuário do Caró, junto ao Santuário do Caró. Hoje, ali na minha casa, ali no CT,
é feito do começo até chegar na pista, até o resultado final. Então, se começa na caneta, planejando o cruzamento genético, se faz o cruzamento genético, se vê nascer, se faz a cria, se faz a recria. Desde a cria, a gente já começa a identificar os indivíduos. Um potrinho, claro que pela prática eu já consigo com 3, 4 dias de vida. Meu Deus. Eu já consigo, a gente já consegue ver mais ou menos quem tem um modelo para o esporte afim que a gente quer. Sabe? Já começa a ficar claro. E tu é criador de cavalo. Sou criador também. E tu também tens de outras pessoas, né? Que também nascem ali. Exatamente. Muitos nascem ali e muitos vêm fazer a recria e outros vêm só para treinar e participar do ciclo da morfologia ou do freio de ouro. Tem todas essas... E tu tem, assim, por exemplo, a questão de funcionários, equipe. Sim, todos são especializados e toda gurizada aí, não só gurizada, tem uns mais velhos aí, que também se dedicam a isso. de maneira integral. E tu viaja também, né, Tinho? Como é que tu faz essa organização da tua agenda? Porque, além disso, tu acompanha esses cavalos nas competições, tu dá consultoria a alguma empresa que tu tu presta consultoria para alguma empresa? Como que funciona? Presto consultoria para as cabanhas, para os criadores. Particular? Vamos dar um exemplo assim que eu trabalho com a cabanha com a Basca, em Uruguaiana, que hoje talvez seja a maior cabanha na raça crioula, e trabalho com um criador lá que tem 5 éguas. Hoje mudou muito o perfil do criador. Antigamente, os criadores eram médios e grandes, eram latifundiários, tinham bastante campo e coisa. Isso aí se profissionalizou, e hoje criadores com poucas éguas, mas que trabalha direitinho geneticamente, cria, recria, né? Se dedica, tem um baita resultado. Conseguem ter resultado, sabe? Se planejam e conseguem ter. E eu presto serviço para eles também. Quando esse médio criador e o pequeno criador produz um animal importante, não tem estrutura e mão de obra especializada para aquele indivíduo, para conduzir a vida daquele indivíduo, aí ele me manda ali para casa e eu conduzo toda a vida daquele indivíduo, desde novinho até domar, até ficar pronto e entrar para as pistas, participar da carreira como atleta, né? Da carreira de competição. Mas tu, além disso, tu viaja, né? Se for preciso, Rio de Janeiro, como é que é a situação? Tem criadores, tem Brasília, Goiás, no Rio, criadores de longe que eu E tu tem trabalho. que fazer essa visita no local, ver como é que é. Isso. Fazer uma Cada cabanha tem um contrato anual que eu faço de consultoria e atendo eles da forma que ficar bem pro criador e para mim. E aí tu tem a tua equipe aqui que te dá todo o suporte quando tu tá na estrada. E quando eu viajo, que eu vou competir na estrada também, sempre vai alguém para me ajudar a apresentar os animais nas competições, não viajo sozinho, né? Então a equipe que fica é tão ou talvez mais importante que a que vai para a pista, porque a que vai para a pista está pronto o resultado, é só ir lá e apresentar. Claro que é importantíssima a apresentação, lógico que não pode errar, mas a que fica em casa é que realmente é importante. E tu tem que operacionalizar tudo isso. Sim. Tu é o gestor desse processo, isso. né? Tem outras partes. Tem a parte financeira, tem a parte de agenda, de consultoria, tem que pensar muito em cada estratégia, cada cavalo é uma estratégia diferente, sabe? Lá em Esteio, na final, né? Lá na final é muito difícil. Lá tem, agora com a pista coberta, não sei se tu viu, todo indoor, toda coberta. Inclusive a TV daqui esteve lá na última... Neste ano ainda a Expo Inter fez uma transmissão, mas não foi da raça crioula, fizemos a transmissão das ovelhas. Quem sabe ano que vem nós não podemos estar lá, lógico, né? Vamos fazer. Então, os horários rigorosos e com intervalos pequenos para a gente poder usar as pistas, são 3 pistas que a gente pode usar, a principal, mais 2 de aquecimento e treinamento. Então, eu tinha 10 animais na final, então estava dentro da pista e tinha que estar trabalhando, treinando os outros 9. Então a equipe que ficava ali fora e a organização de toda essa equipe tinha que estar nos conformes. E essa equipe tu treinou, são pessoas da tua confiança, assim, sim, no sentido trabalham, e todos eles são muito capazes, né? Minha equipe é importantíssima, né? Minha equipe, eu tenho muito orgulho de trabalhar com a equipe que eu tenho.
sabe? E eles são da região aqui? Não, tem o seu Amadeu, que tem idade, tem 67 anos, que trabalha comigo já há quase 13 Não, anos. tem que conhecer ele, eu vou lá fazer uma que é mais reportagem. Mas a turma de fora, sempre de fora. Tinha o Rodrigo, que trabalhou comigo, agora saiu, que é de Guaíba, que é um dos maiores apresentadores de cavalo, assim, que andou comigo esses últimos 2 anos em todo esse resultado. Tem o Rafael, que é de Canguçu, agora veio o Claudio Omar, que veio lá de Santa Catarina, com a família. Tu vê, são pessoas de fora, De longe. porque tu não consegue formar pessoas aqui por falta dessa mão de obra, né, que nós falávamos antes, Especializada. especializada. A tua equipe, tu tem que montar uma estratégia na competição e a equipe tem que ser capaz para te poder executar, porque é muito difícil. Tem que montar a estratégia e conseguir executar, né? A execução é a parte mais difícil. Meu Deus do céu. Então, cada cavalo é uma operação. E cada cavalo são situações muito individuais, né? Cada indivíduo. E agora tu tá treinando para já pro freio de ouro ou como é que funciona? O ciclo de 2023 acabou na Expo Inter agora, né? Uhum. Eu levei 10 animais na final, 4 premiaram, competiram de alto nível. Foram animais que muitos eu criei na caneta antes de nascer. E muitos deles eu conduzi desde muito novinho, toda a carreira. Então é muito gratificante, tem um sentimento único. Tu conduzir quando tu faz antes, que geneticamente tu produz ele, é maior ainda, né? Sim. Porque tu vê tudo aquilo que tu planejou na caneta com aquelas tendências genéticas nascer e conviver contigo durante 2 anos e se tornar uma realidade e colocar prêmio dentro da pista de esteio. Não tem como descrever. Não tem. É indescritível o que a gente sente quando a gente vê tudo isso aí se transformar. Porque tu tá trabalhando com um ser vivo. E tem estatísticas, assim, da Expo Inter, por exemplo, dos que mais colocam finalista, tu está em que posição lá? Não, dos treinadores eu não sei, mas esse ano a gente foi que teve o melhor resultado nesse ano. De preparação de cavalo, coisa foi. Será que não existe? Os animais Vamos ter que criar final. essa estatística aí pra nós ver. Não, existe, né? Existe prêmio e tal. Né? Os Tem que uma mais premiam. Tem no freio de ouro, tem o Junior de Destaque. Tem os que ganham, né? Ouro, prata, bronze e alpaca, tanto nos machos e nas fêmeas. E tem o Junior do ano, isso dentro do freio de ouro. E dentro da morfologia, tem também alguns, durante o ano, títulos de Junior de Destaque e tal. E tem também o CT que destaque. Tem também. Tem premiação, tem o ranking durante o ano, e aí vai premiar a cabanha mais pontuada, né, os garanhões, os melhores garanhões e tal. E agora tu diz que acabou o ciclo da Expo Inter 2023, mas já inicia o treinamento? Sim, terminou em agosto, setembro ali, em outubro já começou o ciclo 2024 com os passaportes de primavera. Que já valiam vaga para a final de 2024. E aí vocês vão fazendo competições no estado? Como é que funciona isso? Durante o ano, né, saem essas exposições passaportes e no freio de ouro saem as credenciadoras e as semifinais no Brasil todo, que valem vaga, ou eliminatórias, né, credenciadora credencia 4, depois vai para uma semifinal que juntou 10 credenciadoras com 4 vagas e participa de uma semifinal, que sai 8 finalistas para a final de esteio. São eliminatórias que vão se montando durante o ano no Brasil todo. Até chegar ao freio de ouro. Até chegar às 250 vagas da final do freio de ouro. Que é a competição mais importante. É a mais importante. É a Copa do Mundo. A Copa do Mundo, que tem todo ano. Tem todo ano. Olha aí, a Copa do Mundo não tem todo ano. A Copa do Mundo seria a FIC para nós, né? Que tu falava que ela é circular, no caso. Isso. Foi em Buenos Aires? Esse último ano foi em Buenos Aires, foi em Palermo. E agora, no que vem, vai ser aonde? Não tem, aí falha, é igual a Copa. Daí falha. É a Copa do Mundo. Daí no outro ano tem. Daí no outro ano tem. Aí é Brasil. Brasil? E onde que vai ser, não sabe. Provavelmente no Parque de Esteio, né? Com a estrutura que montou lá com o complexo do cavalo crioulo, que ficou tudo junto, né? Ficou as cocheiras, tudo do cavalo ficou num lugar só, um complexo E só. aí vocês já se estruturam, já se organizam para participar? Sim, tava te falando que já saiu provas agora em 2024. Eu tinha um cavalo que foi reservado, premiou em esteio, né? Potranco maior. Foi reservado campeão potranco em esteio, o incrível. E ele já participou do Alegrete, do passaporte de Alegrete, e já garantiu vaga para a final de 2024. Aí ele agora foi para uma central reprodutiva no LOF, lá em Uruguaiana. Aí vai congelar sêmen, vai descansar, período de descanso. E aí
E tu, Come- e tu descansa que horas? Não descansa. E aí já... Tu é pai do Renatinho, né? Isso. Tá com 4 anos. E agora vem aí uma moça, como que é o nome? Maria Júlia. Maria Júlia. Como é que é esse sentimento de passar essa tradição para os filhos? É que a minha família convive no meio, sabe? Mas dele gostar vai ser com ele. Não, ele monta cavalo, tem o cavalo dele já. Ele já tem esse interesse? Já tem, já pegou, já tem bastante sensibilidade com os animais no geral, sabe? Foi criado no meio, sabe? Foi criado no meio. Mas a decisão vai ser dele. A gente não tem como saber se vai, Claro. se vai Mas vai seguir. ficar muito faceiro, né? Vou Muito fazer feliz. força para que siga. Tá certo. Eu vou para mais um rápido intervalo e nós já retornamos aqui para encerrar a nossa entrevista. Estamos sempre perto de você. 3 endereços pra melhor lhe atender. Tem o Feirão da Avenida, o Feirão da Gruta, o Feirão da Praça. Confira nossas ofertas em um dos 3 endereços ou no nosso site feirão.com.br. Do jeito que você gosta. Acreditamos profundamente no poder transformador da beleza. Urban Concept Hair, realçando a beleza que existe em você. Retornamos ao Gente Daqui. Eu conversei hoje, né, com o Tinho, o Renato Júnior do Anadel. Sempre gosto de dar o nome das pessoas, né? Que é criador, treinador, preparador de cavalo crioulo e também consultor genético. Tinho, quero te agradecer pela tua presença e quero também que tu fale um pouquinho para as pessoas, deixe uma mensagem a partir da tua vivência com o cavalo, a partir da tua vivência nessa tua busca, nessa tua pesquisa, o que tu tá percebendo da vida e da importância, né, da gente, como tu falou, ir atrás dos objetivos. Eu que agradeço a oportunidade, o espaço na TV daqui. Fico muito contente de ter vindo aqui e poder mostrar um pouco desse trabalho com o cavalo que é desenvolvido na nossa região, que é uma região que é muito propícia para isso, que tem ambiente para isso. E falar que, já falei, vou repetir, que o meio do cavalo forja grandes pessoas. E esse contato com o cavalo que liga as pessoas, que é o mais importante. Muitas pessoas que vão competir, vão competir com o cavalo, mas vão ver um amigo, vão viajar, sabe? Vão participar daquela prova. O cavalo reúne as pessoas. Esse meio do cavalo é o meio que a gente conhece muitas pessoas interessantes e se cria grandes ideias e se cria grandes histórias. Então, o recado que eu tenho para passar para todo mundo que tenha mais, a nossa região, que tenha mais interesse em ver, em assistir de perto como a nossa região e o trabalho feito na nossa região é interessante, e
que consigam se ligar mais ao cavalo e aproveitar tudo isso que o cavalo nos proporciona. Tá certo, muito obrigada. A gente poderia, como falava antes, né, ficar falando aqui por horas e horas sobre esse tema, mas não vão faltar oportunidades. Nós vamos, com certeza, visitar lá o teu CT e trazer uma reportagem especial também para o pessoal. E ano que vem temos vários projetos aí para desenvolver. Muito obrigada pela tua presença. Nós retornamos na próxima terça-feira no Gente Daqui.